Aqui é a TV Comunitária Rio de Janeiro. Nós estamos aqui hoje com um programa especial, especialmente dedicado a vocês, que a gente trouxe aqui o Slam das Minas Rio de Janeiro. É um grupo de rappers, de poetas e de slammers que andam pelo Rio de Janeiro todo, pelo Brasil inteiro e já vão para o mundo falando poesias e levando cultura e poesia para todos os lugares. Queria apresentar aqui a Letícia, que é uma das fundadoras, ou é a fundadora do Slam, e pedir para ela contar um pouco da história e apresentar aqui as meninas que fazem parte. Isso, Letícia Brito, sou fundadora do Slam das Minas do Rio de Janeiro, né? Que surgiu mais ou menos em 2017, Slam das Minas do Rio de Janeiro, e em maio de 2017 a gente fundou o Slam com a ideia de ser um espaço seguro para mulheres e pessoas LGBT poderem falar seus poemas, poderem se empoderar nesse espaço e se sentirem à vontade de falar das suas opressões, que muitas vezes é o próprio patriarcado, né? Sem a presença de homens cis, né? Que são os agentes dessa opressão. Então o Slam das Minas surgiu em maio de 2017, no Largo do Machado, e ele já surgiu com a ideia de ser itinerante. A gente faz uma edição por mês e procura explorar novos espaços do estado do Rio de Janeiro a cada mês. E em cada edição foram surgindo novas pessoas que participaram, como ele é uma competição de poesia, esse Poetry Slam, né, que a gente chama, e a cada evento uma mulher nova normalmente é a campeã. E no final do ano tem uma batalha entre todas as que ganharam, e isso determina quem vai ser a finalista do campeonato estadual, que é o Slam RJ. Do Slam RJ há alguns finalistas que vão para o Slam BR, que é o nacional, que acontece normalmente em São Paulo. E do Slam BR há uma vaga para a Copa do Mundo na França, que acontece sempre em maio. E desde mais ou menos 2014 a gente tem mandado brasileiros e brasileiras para representar o Brasil na Copa do Mundo do Slam na França. Então é uma oportunidade bacana também, né? O nosso Slam localmente está conectado com esse Slam internacional e assim várias mulheres foram se conectando com o Slam, mulheres, pessoas trans, pessoas não binárias também. Então, e assim que a gente foi conhecendo cada uma das integrantes do nosso coletivo, que hoje em dia é formado por 5 poetas e mais nossa produtora. Nossa produtora Débora Ambrósia, e as poetas que estão aqui presentes é Gênesis, Andréa Bach e Rainha do Verso. A Gênesis, por exemplo, surgiu, né, veio conhecer a gente no Slam que foi em Nova Iguaçu. Ela foi campeã do Slam em Nova Iguaçu e lá ela participou. Pode falar um pouquinho sobre isso, gente? Eu acho que você começou falando do Slam. Você começou falando do Slam e ele tinha falado é um conjunto de regras que você podia explicar um pouquinho o que é o Slam, né? Como é que funciona as regras que muitas pessoas não sabem. Boa, importante. O Slam ele não tem relação direta com o rap, embora ele seja muito bem acolhido pelo movimento hip hop brasileiro, né? O Slam surgiu na década de 80 em Chicago, nos Estados Unidos, criado por um cara chamado Mark Smith. E é uma releitura do sarau. Os saraus eram muito chatos, né, naquela ocasião. Hoje em dia muitos ainda são. E aí ele queria que o sarau fosse mais divertido. Então ele criou uma competição para que o sarau fosse mais dinâmico um pouco. Então são poemas autorais, de até 3 minutos, sem acompanhamento musical e sem uso de adereços, né? Então, esses poemas, todos que são falados nos slams, são poemas criados pelas próprias autoras, né? Então, isso é muito importante. E chegou no Brasil em 2008, pelo Zona Autônoma da Palavra, o Zap Slam, que é de São Paulo, pela Roberta Estrela Dalva. E depois chegou no Rio de Janeiro em 2013 por um cara chamado Paulo Emílio Azevedo, que criou o Tagarela, que era um slam com um outro formato um pouquinho diferente desse que a gente está falando para vocês, que é o formato mais recorrente. Eu participei da fundação do Tagarela, participei da primeira edição, fui vice-campeã nessa edição e depois fiquei durante 2 anos na produção do Tagarela.
Depois participei de outro slam, que era o Batalha da Pizza, que eu também fundei. E aí, por necessidade, a gente criou o Slam das Minas, por essa questão de ir desenvolvendo um espaço seguro para mulheres. O primeiro Slam das Minas surgiu no Distrito Federal, pela Tatiana Nascimento e Meimei Bastos, e tem outras meninas que estão lá. E depois surgiu o Slam das Minas de São Paulo, o Slam das Minas do DF, São Paulo, Bahia e depois a gente. Nós somos o quarto Slam das Minas. Hoje em dia já são mais de 25 slams só de mulheres. Só fazer uma pergunta. Vocês que estão aqui, as 5, são do núcleo do Slam do Rio de Janeiro. Mas tem várias outras moças, meninas que participam de alguma maneira, que chegam a vocês, mas não ficam como staff, vamos dizer assim. Isso, a gente chama de coletiva. Certo, né? certo. Foi fundada uma coletiva que faz parte desse evento, a gente cria esse evento, então quem produz esse evento é essa coletiva. Certo. Então quando a gente precisa fazer apresentações, pocket shows, isso a gente faz com a coletiva. Mas a gente realiza uma vez por mês esse evento que vale vaga. Essa vaga vale uma vaga para essa final, que como eu falei, está ali conectada com o campeonato internacional. Essa abertura de vaga, a gente abre um número de inscrições. São 20 inscritas por evento, mais ou menos. E elas são mulheres de várias localidades. Assim. A mulher que chegar, ou pessoa trans, ou pessoa não binária, pode falar. Só não pode falar o homem cis. Perfeito. Então vamos continuar aí com a apresentação. Eu sou Gênesis, eu ganhei a batalha na edição de Nova Iguaçu, né? Eu nunca tinha participado de nenhum slam, nem sabia, na verdade, que era slam, eu caí de paraquedas e nesse dia eu levei, né, a vitória que já era valendo vaga para a final. Então, eu caí tanto de paraquedas que eu já fui competir na final do Slam das Minas com todas as outras 5 meninas, foram 5, né, 6 finalistas. E aí foi meu primeiro ano também que eu competi, não entendia muito, não estava meio insegura, não finalizei, não fui para a final, mas no ano seguinte eu voltei a competir e eu fui a segunda vencedora do ano do Slam das Minas, foi ano passado, né? E desde então estou aí na produção do Slam das Minas. Falar que também, quando eu digo que eu sou escritora, eu tenho um livro infantil publiquei em 2015, se chama Cadê Martim? E o ano passado eu lancei meu primeiro livro de poesia, eu gosto de falar que ele é um livro de delírios, que se chama Delírios de Resistência, pela Padê Editora. E é isso, acho que é isso. Andréia, por favor, se apresente. Olá, sou a Andréia Bach, eu sou estudante de Química, sou poeta e sou rapper. Em 2017, eu vi um anúncio no Facebook falando que iria ter um evento do Slam das Minas. Então, eu estava tão esperançosa, assim, para ir no evento, que ao certo não sabia exatamente o que era. E eu escrevi umas 3 poesias, né, que eu vi lá na descrição, que era o termo, né, para você poder participar. E escrevi lá, tipo, uns 2 dias antes. Levei minhas poesias, isso foi em 2017, acho que foi um dos últimos slams que ocorria no Slam das Minas, no ano. E acabei saindo de lá uma das 3 finalistas, e desde então nunca mais larguei o coletivo. E para além da minha participação no coletivo, né, minha atuação como poeta, eu também tenho músicas, né, em formato de rap no YouTube, no Spotify, em que eu falo das temáticas das mesmas formas como eu abordo nos meus poemas, né? E eu acho que eu vou recitar um poema agora para vocês. Acho? Vou? E eu vou recitar agora um poema para vocês. Mas antes de recitar essa minha poesia, eu vou ensinar o gritinho que a gente faz normalmente nas nossas apresentações. É assim, eu falo Slam das e o pessoal responde Minas. Vamos lá, é assim, ó. Slam das Minas! Qual tipo de preto tu já escutou? Qual literatura preta te desnorteou? Que Jesus é branco tu já se acostumou, mas que Jesus é preto tu ainda não desconfiou. A descendência italiana do tataravô, o sobrenome português que tu nunca mudou, mas o meu africano em mim nunca chegou. Quantos pretos tu já chamou de doutor? Pô, 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 pô. Conseguiu contar? Nem Roberto de Souza. Seu
Tiram 11 tiros pra 5 adolescentes. Comparando isso ao intervalo dos minutos que marca o genocídio do povo preto. Vocês gostam de número, né? Trabalho com estatística, mas na favela pra gente sobreviver tem muito que ficar na risca. No país onde ser preto é crime, Rafael Braga sabe bem disso. Ou quem sabe Amarildo, que até hoje anda sumido. Na sala de aula morre Maria Eduarda. Muda o bairro que nem um pouco nobre, dentro da escola mais uma criança morre. Cê chega por menor que pede esmola, lança logo um... Ah, moleque, vai pra escola. Mas é facinho vocês falar, né? Esbanjando o privilégio de ensino particular. A trilha sonora do gueto não é rap. Tiro pro alto, preto no chão, mas vida que segue. Exército no morro, criança revistada. As mães pedindo socorro, vendo seus filhos jogados na calçada. Tanque de guerra pintado de branco. Opa, avermelhou. Sangue de preto num camburão em cima do capô, periferia gritou. E se Zumbi tivesse se conformado em ser um escravo, qual seria o nosso estado? E se os quilombos não tivessem sido criados, qual seria o nosso estado? Pretos jogados na lama, sim, à mercê do Estado. Pérolas jogadas aos porcos não jogaram rancor, mas hoje transformamos em ódio o que era dor. Pare e repare nessa rebelião que a cada ataque às minorias é o início da revolução. E só para lembrar que a justiça, ela não é cega, ela é daltônica. Marielle presente. Então, vamos agora ouvir a rainha, que vai se apresentar e falar um poema pra gente, por favor. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Rainha do Verso. Eu acho que eu fui a única que não chegou pelo coletivo através da batalha diretamente. Eu conheci a Letícia num sarau que eu fui falar. Eu comecei, na verdade, para contar essa história, tem que vir um pouquinho do início, assim, mas eu sou de Itaperuna, Rio de Janeiro, é uma cidade do estado do Rio, e eu vim para o Rio para tentar a minha carreira, para poder me aprofundar nos estudos e nas oportunidades. Eu já faço teatro desde 6 anos de idade e fui enveredando por várias nuances de arte, fui aprendendo outras coisas, e até eu chegar, né, nos saraus, em que eu comecei a botar para funcionar o meu lado artístico de atriz mesmo, e comecei a recitar poesias de pessoas que eu admirava, letras de rap, e assim eu fui entrando na poesia. Eu já escrevia, mas eu não me considerava poeta, porque eu sempre me carreguei muita bandeira de artes cênicas, de atriz, então os meus escritos ficavam mais por essas nuances. Quando eu comecei a trabalhar de camelô, porque eu fiquei desempregada há muito tempo e eu queria um trabalho que me desse autonomia para me estar nos espaços em que eu gostaria de estar. E aí eu comecei a ir para esses ambientes artísticos, de encontros de artistas, saraus, entradas de teatro, para vender. Então eu comecei a recitar para vender mercadoria. E assim eu conheci a Letícia, indo para um sarau, indo vender minhas coisas, minha mercadoria, e ali a gente foi criando laços, encontrando em outros eventos, e eu comecei a ir junto com a minha amiga, que foi a Neide Vieira, foi a vencedora a primeira campeã do Islã das Minas, para ir acompanhar ela, reverenciar ela e também vender. Então eu ia, vendia, anunciava meus produtos no mic, falava sempre uma poesia e vendia minhas coisas, e assim eu comecei. E aí quando a Letícia começou a criar o coletivo, eu falei assim, não, tô dentro, né? Então eu não comecei indo batalhar, eu comecei indo para participar do mic aberto, para participar da produção, coisas assim, até eu ter a coragem de batalhar. Então, um exemplo para você que ainda não fala poesias próprias, ou que tem vergonha, ou para que não batalhar. Gente, não é um bicho de 7 cabeças, é uma uma cachaça. Você vai começar a ir para a primeira batalha, você não vai querer mais sair, você vai ficar caçando aonde que tem batalha pelo Rio de Janeiro para você participar. Exatamente assim. E assim eu comecei a entrar no coletivo, hoje eu participo da organização. Já ganhei uma semifinal do Islã das Minas, participei da final do ano passado e hoje participo da organização e das apresentações do coletivo. Aí a gente começou também a lançar os nossos produtos, um deles é os nossos zines, os nossos impressos, que também foi uma novidade para mim, eu já queria fazer zines, eu sempre tive essa vontade, mas é aquela coisa, né? Sempre deixar para depois. Aí quando a gente viu esse nicho que a galera estava pedindo, e a gente começou a fazer os nossos, hoje já são 6 ou mais edições, essa é a mais recente.
o slam. Então, a gente vende de maneira autônoma ou pelo Instagram também. Então, quem quiser, quem tiver uma curiosidade de saber um pouco mais sobre das nossas poesias, ler sobre o nosso trabalho, é só mandar um direct, a gente sempre responde no Instagram. E uma das poesias que está aqui, na edição 1, se eu não me engano, uma poesia que eu fiz num caso que me deixou bastante chocada, de uma amiga minha moradora de rua, que ela veio me contar desesperada que o menino tinha sido violentado e genocidado na Lapa, um menino de rua, em situação de rua, e não saiu no jornal, não saiu em lugar nenhum, não saiu na internet, e o menino foi enterrado como indigente, não conseguiu contactar a família. Isso me deixou muito chocada, porque é mais uma vida que se vai sem ficar sem valor, né? Sem ninguém ficar sabendo, mais uma dentre tantas outras, para depois a gente sempre ouvir do Estado que esse tipo de pessoa não corre risco. Não é que eles correm risco, eles correm mais risco, só que eles não ficam sabendo. E eu fiz essa poesia justamente para dar uma imagem, para dar uma voz, para esse acontecimento não ficar em vão. E é mais ou menos assim. Islã das Minas! Violaram um anjo pretinho de asas puídas que carregava a dor e a desesperança em seu rostinho de criança. Violaram um anjo das ruas embolorantes de um tempo maçante, de um dia nublado de uma estação qualquer. Aqueles dias em que o relógio para, a vida passa e só temos o tédio por companhia. Mas, meu senhor, violaram um anjo. No momento ele sorria, no outro era capturado e sofria. Seus gritos ecoavam dentro de uma garrafinha de tiner e padecia. Aos poucos, para os braços de Nosso Senhor, esse anjinho foi voltando, seus olhinhos se fechando ao ritmo do zíper que sobe e guarda o prazer saciado de um violador. E o sangue que segue singelo e tinge o asfalto será limpo por um gariputo que reclama do salário atrasado. E eu, sentada, observo os pedestres, os ternos, os saltos, os com granas, os sem grana. Observo também os outros anjinhos de asas puídas que vão para cá e para lá, sempre pedindo trocados. Sentada, me remeto aos tempos de infância e relembro das missas de domingo e me pergunto: será que Jesus sabe que existe anjo preto? Ou só o diabo tem essa informação? Muito emocionante sempre. Então, só para que a gente continuar, porque o nosso tempo não é longo, eu queria que a Letícia Brito apresentasse aqui a produtora, quem é que carrega o piano, que é a Débora, mas, por favor, Letícia. A Débora, ela surgiu na vida da gente quando a gente começou um relacionamento, né? E aí ela automaticamente já estava acompanhando todo o processo. O coletivo anterior tinha meio que se desfeito e eu estava tocando isso sozinha, e Débora, com experiência grande de produção, começou a me dar esse braço direito, não só afetivo, mas também profissional. E hoje em dia ela é a grande conexão de todas nós, ela é uma pessoa muito importante no coletivo, e por isso, em geral, os coletivos têm uma produtora que normalmente não tem relação com o coletivo, é só como um funcionário. E a gente não pensa assim. A gente pensa que a Débora tem tanta participação quanto as poetas na conexão desse coletivo, e isso é diferente de todos os coletivos que eu já participei antes. Realmente a Débora tem essa dimensão, essa participação, e é importante ela falar sobre isso. Por favor, Débora. Eu sou Débora Ambrósia, produtora do Islã das Minas e de algumas pessoas maravilhosas. Entrei na coletiva no início de 2018 para agregar um pouco mais no que já era feito. Fiquei, e só fiquei também porque essas meninas dão um trabalhinho, mas que para mim não dão nenhum. São pessoas que eu amo muito. Letícia Brito é minha companheira e é isso aí. Mostra bastante a importância do coletivo, né? E como é que vocês juntas conseguem fazer essa revolução, né, que vocês fazem todo dia, praticamente. Posso falar uma coisa, então? Claro. Por favor. E decidi ficar no coletivo para além do amor que eu tenho por elas, também a nossa intenção de causar
e fazer acontecer a revolução. Estamos nessa meta, quem viver verá. Muito bom. Letícia, Letícia, eu queria saber de você, para a gente estar chegando perto do fim, eu acho que a Gênesis poderia falar um poema, e depois eu queria que você falasse particularmente a sua, porque você contou a história da fundação, mas eu queria saber um pouquinho mais sobre a sua trajetória até o Islã. Gênesis, por favor. Islã das Minas! Já matei meteorito no peito, já me banhei em lava de vulcão, já não me cegam estrelas cadentes, já dormi em ninho de serpente e até sonhei dentro do meu próprio ventre. Na descoberta da espera, 9 meses me gerei em líquido amniótico e segredo e gritei de dor e de espanto ao ver que pari a mim mesma e me amparei com meus próprios braços de recém-nascida. Assim começou minha vida. Já fiz fantasma fazer xixi na cama e ri por uma semana da minha própria miséria. Chupei sangue de vampiro, dei um nó na encruzilhada e, para não dizer que eu minto, tenho uma prova de sangue. Toda vez que é lua cheia, sangro 7 dias sem estanque. Morro sempre de morte da natureza, com desconforto, mas sem tristeza, e renasço no 7º dia de descanso, com a força de fazer ninho e redemoinho, de mudar curso de rio, de subir maré de mar. Tenho lua na cabeça e nos pés 7 estrelas. Uns dizem que eu sou uma deusa, mas eu sou só uma mulher. Oh. Sensacional. Bom, então, para finalizar, eu acho que nosso tempo está chegando ao fim, queria saber um pouco da trajetória da Letícia e dizer para vocês o seguinte: nós estamos negociando um programa feito por elas para exibirmos aqui na TV comunitária do Rio de Janeiro. Ok? Letícia, por favor. É importante falar também da agenda do Islã, queria aproveitar essa brecha, né? Então, dia 16 de agosto, é uma sexta-feira, nosso próximo evento vai ser na Praça da Harmonia, de 4 da tarde até 1 da manhã. A gente começa às 4 com a abertura do evento, às 5 a gente vai ter uma oficina de pequenos reparos domésticos com a Concreto Rosa, que é uma empresa organizada por mulheres para fazer pequenos reparos, trocar o chuveiro, essas coisas que às vezes a gente pena, né? E para não depender dos homens para nada. Logo em seguida a gente tem um bate-papo sobre empreendedorismo de mulheres negras com a Rafaela Corta-Fios. Em seguida vai ter o microfone aberto, a Batalha do Islã valendo vaga para a final. E depois, baile da Bieta, que é a nossa DJ, a Bieta, e ela vai fazer um baile especial. Esse evento do dia 16 está dentro do nosso calendário do Dia da Visibilidade Lésbica. Então, agosto é o mês da visibilidade lésbica e a gente faz parte do calendário anual com essa programação, junto com outras coletivas, né? Sobre a minha trajetória, eu comecei efetivamente enquanto poeta em 2013 no Tagarela, né? E depois passei por organização de saraus. Eu organizei o Pit Sarau, que era um sarau na Lapa. Depois eu organizei o Mulheral, que era um sarau também itinerante, que foi onde eu conheci Rainha do Verso. Depois eu organizei a Batalha da Pizza, que era dentro do Pit Sarau. E em seguida o Islã das Minas em 2017. E agora estou lançando o meu primeiro livro, que se chama Antes que Seja Tarde para se falar de poesia, pela editora Malê, né? E também estou lançando esse livro que é uma antologia, que fui convidada pela Mel Duarte, pela editora Planeta, Querem Nos Calar, poemas para serem lidos em voz alta. Esses 2 livros estou lançando agora atualmente. Tem um lançamento marcado para o dia 19 na Casa Porto, desse meu primeiro livro, Antes que Seja Tarde para se falar de poesia. E a Casa Porto fica ali no Largo de São Francisco da Prainha. E é isso, assim, é um começo de um trabalho, né? É uma resistência literária, uma nova forma de fazer poesia. Em muitos lugares da academia o Islã ainda não é reconhecido enquanto poesia, e a gente está aqui para comprovar que isso não é verdade, que a forma do povo escrever, a forma da gente falar é tão importante quanto as formas dos cânones, e a gente está aqui para provar isso. Muito bem.
Vocês estão, claro, nas redes sociais. Então, como é que a gente faz para achá-las? Slam das Minas RJ, SLAM Minas RJ. Estamos no Instagram, Facebook e estamos também no YouTube. Estamos numa pretensão, não, nós vamos conseguir e precisamos de 10 mil inscritos. Já temos 9 mil e se você que estiver me assistindo se inscrever, chegaremos nos 10 mil. Certamente, né? Eu acho que todo mundo aqui vai se inscrever. Eu queria agradecer muito vocês de estarem aqui, parabenizá-las pela produção, pela forma de falar, pela simpatia, e vamos pensar no futuro, né? Juntos, eu acho que a gente pode construir alguma coisa interessante aqui na TV. Muito obrigado. Alguém quer dar uma palavra final? Fechar com o nosso grito, né? Bora. Slam das Minas!